Olá, apertou o play, Deus abençoe sua vida, seja muitíssimo bem-vindo, aqui nesse maravilhoso momento do Destrava Obreiros de hoje. Como não roubar a finalidade do texto? É isso que nós vamos estar aqui nesta hora conversando diretamente com você. Como não roubar a finalidade do texto? Você não precisa fazer isto mais. E se vinha fazendo, é importante você parar agora e ficar comigo aqui. Por quê? Porque no vídeo de hoje você irá aprender 3 comandos ou 3 regras para não roubar a finalidade do texto bíblico. Eu quero com você aqui conversar sobre isso. Aceite que você vai gozar, desta oportunidade até o fim. Fique comigo, é muito importante. Então, sobre 3 regras, eu gostaria de começar dizendo para você, queridos, você não está aqui por acaso. Eu sou o pastor Fábio Elias e no Destrava Obreiros de hoje, eu quero pedir para você que, de graça, compartilhe esse vídeo, de graça, compartilhe esse momento com pessoas que também têm interesse, certo? Em melhorar na sua pregação, em crescer no desenvolvimento de um texto. Então, queridos, juntos nós vamos aqui estudar sobre como não roubar a finalidade do texto bíblico, com 3 regras, pensando em 3 regras. A primeira, aplique o texto usando a Escritura, para explicar a Escritura. Antigamente, era muito ouvido falar isso. A Bíblia interpreta a Bíblia, certo? Quando Pedro, por exemplo, discerniu o que Deus tinha feito no dia do Pentecoste, ele logo recorreu às Escrituras. Ele logo recorreu à palavra e citou Joel capítulo 2. Lembra disso? Então, querido, se você não quer roubar a finalidade do texto, das Escrituras, usa a própria Escritura para interpretar a Escritura. Isso é muito fundamental. A segunda regra, fique comigo. A segunda regra é como não roubar a finalidade do texto. Não podemos roubar a finalidade do texto, que por inspiração divina tem uma direção espiritual, racional, cultural. E nós não podemos ignorar também a direção, queridos, que o próprio texto vai nos dar ao pararmos para pensar nos gêneros literários do texto, que você mesmo vai usar para pregar. Isso aqui é importante. Se dedicarmos um pouco mais ao que neste ponto iremos aqui, queridos, falar, vamos interpretar fielmente e corretamente o texto base da nossa mensagem para pregar. Então não podemos ignorar. Não podemos ignorar a inspiração divina que o texto propriamente já dá, que o texto propriamente já mostra, que no caso é uma direção espiritual, é uma direção racional, é uma direção da cultural. Não podemos ignorar isso. Mas também não podemos ignorar os gêneros literários do texto. Por exemplo, você sabe disso. Nós temos nos textos sagrados, nós temos aí narrativa didática, nós temos as cartas do Novo Testamento, que são bem didáticas, nós temos narrativas históricas. Aí você tem, os livros históricos, 1º e 2º Reis. Nós não podemos ignorar que existe um gênero literário no próprio texto. Isso é fundamental. Nós temos textos legislativos, que está em Êxodo, está em Deuteronômio. Nós temos gêneros literários sapiencial, que você sabe, o livro de sabedoria, Provérbios, Jó, Eclesiastes. Então, meus amados, não roubando esta realidade do gênero literário dos textos, a gente vai conseguir interpretá-lo com maior probabilidade de acertos, ser fiel ao texto. Gente, tem texto profético, tem salmos, que é literatura de poesia, música, temos textos apocalípticos, revelatórios, discursos dramáticos, discursos de programação, nós temos discurso de reis, nós temos, gente, como é maravilhoso parar e realmente dedicar nessa compreensão
da importância da direção espiritual do texto, a inspiração divina que o texto já tem. Em terceiro lugar, como não roubar a finalidade do texto? Escute, Pastor Fábio aqui com você. Como não roubar a finalidade do texto que iremos pregar? Terceiro lugar, recorre ao contexto. Recorrer ao contexto. Qual é a relação entre texto e contexto? Isso aqui é importante. Se você não quer roubar a fidelidade do texto, vai para o seu contexto, porque o texto e contexto estão entrelaçados para que a mensagem a ser transmitida seja compreendida. Pode ter certeza. O contexto situacional é formado por informações que estão fora do texto, seja elas históricas, geográficas, sociológicas, literárias. É fundamental interpretar o texto dentro do seu contexto. Ajuda-nos a sermos fiéis e não roubar a fidelidade do texto. Então, queridos, eu como leitor da Escritura, e como algumas inumeráveis pessoas também são, percebo que temos realmente na Bíblia Sagrada textos difíceis. Eu percebo também. E não é difíceis assim de grego, de hebraico. Não é somente nessa questão. Mas difícil de interpretá-los e aplicá-los. E não é só eu, porque quando eu leio também, queridos, a palavra de Deus, eu lembro de Pedro. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, ele escreveu: nas cartas de Paulo contém algumas coisas difíceis de entender. Pedro falou que na carta de Paulo tem coisas difíceis de entender, aos quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha, então, se você analisar bem, Pedro fala que tem realmente textos complicados, textos difíceis. E eu não quero ser ou fazer parte dos ignorantes e instáveis que torcem por ignorar o que proponho neste vídeo. Aqui neste vídeo eu proponho para você 3 importantes regras para a interpretação do texto, para a gente não roubar a finalidade dele. Eu tenho certeza que se você usar as 3 regras apresentadas neste vídeo hoje, no Destrava Obreiro, nós não vamos roubar a finalidade do texto que Deus nos dá, que Deus te dá para pregar a palavra de Deus. Você pode confirmar isso comigo? Eu coloquei diante de você 3 regras. Primeira, a Escritura explica a Escritura. Segunda regra, não ignore o gênero literário do texto que você irá pregar. E não esqueça da inspiração divina. Ela vem espiritualmente, emocionalmente, ela vem usando a cultura. Isso é muito importante. E em terceiro lugar, creia, busque e recorre ao contexto do texto que você vai pregar. Então Deus te abençoe, com muitíssimo prazer pela palavra que enriquece. E fica aqui o meu forte abraço. Tchau, tchau.